Olá, eu sou Nicole Kess, vocês já sabem. E 2 dias atrás eu pedi que vocês fizessem suas perguntas, caso vocês quisessem fazer alguma pergunta que eu responderia ainda essa semana. Então, tô na hora de responder essas perguntas. Primeira, o Ed Francisco pergunta: se você fosse um personagem da Marvel ou DC, qual você seria? Nenhum. Eu não me importo mais com essas coisas, sabe? Depois de um tempo, o fantástico é completamente desnecessário. A realidade tá aqui e acabou. O Victor Player pergunta: quem é mais poderoso, Caçador de Marte da DC ou o Visão da Marvel? Mas é o Visão. Quando foi que você se interessou por cinema e o que te incentivou a ser uma youtuber? Esse é uma pergunta de sem dor, sem ganho. Well, quem me incentivou a ser uma youtuber foi, na época de 2012, Felipe Neto e A Porta dos Fundos. Agora, quando eu comecei a me interessar por cinema, no momento que eu vi o filme Distrito 9, aí sim, eu queria falar sobre isso, eu quero fazer isso, entendeu? A partir do momento que eu vi esse filme, ele começou como um curta do Blomkamp lá na África do Sul, e depois ele conseguiu fazer um filme completo. Leonardo Silva tá sempre aqui, eu reconheço vocês, tá? Eu leio os comentários. N, qual o melhor e o pior filme da história, na sua opinião? Essa é difícil. Olha só o tanto de pergunta. Qual o gênero de filme que você mais gosta? Seu marido também gosta de cinema? Qual foi o primeiro filme que você viu no cinema na vida? No cinema, o primeiro que eu vi foi Stardust. Eu cheguei em casa e ainda fiquei eu fiquei de castigo ainda. Foi a primeira vez que eu fui. Eu tava na Lan House, lá no centro de Goiânia. Aí um menino me chamou pra ir no cinema e eu falei, vamos? E aí a gente foi, eu cheguei em casa 8 da noite e o meu curso era de tarde. Era de tarde? Meu curso era de manhã, eu fui pra Lan House de tarde, eu era viciada. O gênero que eu mais gosto? Cara, qualquer coisa que não seja romance. Seu marido também gosta de cinema? Ele gosta, mas é indiferente. Depois que você passa de certa fase da sua vida, as coisas se tornam ou a sua paixão ou só entretenimento. E no caso dele, a maior parte dessas coisas são só entretenimento. Não precisa pensar tão a fundo igual eu preciso pensar. Eu trabalho. Sidmar Santos também é um cara bem recorrente. Qual sua idade e em qual lugar desse planeta você vive? Eu tenho 24, vou fazer 25 semana que vem, dia 17, e eu vivo em Goiânia. Michael Douglas, qual filme de terror você tem mais medo? Atualmente, nenhum. Depois de um tempo, nada mais me surpreendeu no terror. Mas teve uma vez que eu tava assistindo, eu esperava até de madrugada pra assistir O Exterminador do Futuro, a série. E aí o filme que passou antes no SBT, foi num sábado, foi o Massacre da Serra Elétrica. Eu acredito que foi o 3D. E aí eu fechava os olhos e os ouvidos e colocava no mudo, porque eu não aguentava. Era muito, muito adulto. E uma das coisas que mais me dá medo é serial killer. Ou seja, quando você coloca algum slasher na frente, aí dava aquele medinho. É claro que hoje em dia eu já meio que passei disso, já superei. Mas era o que eu mais tinha medo. Herbert Nandes. Seu herói favorito da DC e da Marvel? Coloca Mulher Maravilha aí, Miss Marvel, a Kamala Khan. Agora o René Germiniani. Biscoito ou bolacha? Não me importo com essas coisas. Marvel DC, muito menos. Chaves ou Chapolin? Também não me importo com essas coisas. Metal Hero ou Sentai? Nenhum dos dois. Mangá ou anime? Nenhum dos dois. Mexerica, tangerina ou bergamota? Well, eu comecei com tangerina. E aí eu vim pra Goiânia, e aí virou mexerica. Agora bergamota nunca ouvi. Mandioca ou macaxeira? Enfim. Eu comecei com macaxeira, vim pra Goiânia e virou mandioca. Abóbora, moranga ou jirimum? Sempre foi abóbora, meu querido. Pão francês ou cacetinho? Claro que é francês. Farol ou semáforo? Semáforo? Encanador ou bombeiro? Bombeiro. Bombeiros são mais sexys. Nicolai Ramos. Qual os filmes que mais marcaram sua infância? Karate Kid eu vi muito. Embora minha memória seja de formiga e eu não lembro de quase nada das coisas. Eu tenho que ficar pesquisando depois e revendo as coisas pra poder lembrar. O Predador, é claro. Meu pai viu demais. E Comando pra Matar eu vi tantas vezes. Tantas vezes que, sabe... E você ri de todas as falas. Você sabe que as falas são de efeito, são bobas, mas ainda assim, elas fazem o efeito desejado, né? Você gosta. E, qualquer coisa que passasse na sessão da tarde, verdade. Ou no SBT. Eu gostava muito de filmes e eu estudava de manhã, depois eu estudei de tarde, aí eu perdi. Mas aí nessa época eu comecei a assistir a Xena de novo. E Xena foi uma das coisas
A primeira coisa, acho que eu virei fangirl, super fangirl, e eu já passei dessa fase também, mas eu fui muito fangirl. Graças a Deus eu cresci disso. Matheus Cruz. Sim, já deixo minha pergunta. Qual o filme ou influência que teve que te levou a se interessar mais pro cinema? Como eu já disse, foi o Distrito 9. Eu adoro esse filme, muito mesmo. Por isso que eu acompanho o Blomkamp. Igor The Bird. Qual os seus diretores favoritos? James Cameron, o Spielberg... Nossa, isso é muito poser, né? Mas é. E o Blomkamp. Edson Pinem. Qual o seu filme favorito? Distrito 9. Carlos Alberto. Annie, você poderia devolver meu coração, sem ele você não consigo viver. Eu já te dei o coração. Geek Horizon. Qual é a sua franquia favorita? Eu, o Predador. Franquia, cara. Alien. Qual o gênero de filme favorito? O David Ferreira pergunta. Cara, eu nunca paro pra pensar nessas coisas. Mas é ação. Axel Zoy. Qual personagens que você tem ranço? Nenhum, porque como eu disse, eu não penso muito nessas coisas. É como perder tempo, saca? Por que eu tenho que perder tempo odiando alguma coisa? Só perdo tempo odiando uma coisa durante os 5 minutos ou 20 minutos que eu tô fazendo o vídeo. Porque a minha vida não tem tempo pra negatividade. Cláudio Eduardo Teles. Quais adaptações de personagens de HQ pro cinema te decepcionaram mais? E quais te deixaram mais impressionada? Well... Primeiro que nas séries é sempre uma bosta, né? Porque é muito barato e tal, aí fica sem graça, muitas vezes. Mas o Demolidor é uma das melhores adaptações. O Valério Valim fala Mágico de Oz, mas eu não sei porquê. Leandro Nogueira, qual é o melhor vilão de todos os tempos, na sua opinião? Não, qual o melhor vilão de todos os tempos pra você? Coringa. Deidara Mãos Milagrosas. Ela está aqui várias vezes, eu reconheço vocês, viu? Não conheço. O problema do universo cinematográfico da DC é sempre a direção, o roteiro ou os dois. O problema da DC não é roteiro e não é direção. O problema da DC é o Warner, ou seja, os executivos da Warner. Tanto que o último filme foi estragado justamente porque eles queriam ganhar dinheiro, eles queriam os bônus de Natal antes, e eles não deixaram o filme ser adiado para que os efeitos especiais, para que as mudanças acontecessem direito. Esse foi o problema. Wagner... Sim, conheci vosso canal esses dias e me inscrevi já de cara. Aí vai a pergunta, de onde você é, qual a sua idade e que tipo de filme você mais gosta? Ok, eu sou de Goiânia, não sou de Goiânia, eu moro em Goiânia. E eu tenho 24, vou fazer 25, já falei isso. E qual tipo de filmes você mais gosta? Eu gosto de ação, um que me surpreendeu muito foi o Pacific Rim. Del Toro. Falando nisso, diretores favoritos, né? Cameron, Spielberg, Blomkamp. O que você acha da DC no cinema? É uma bagunça. A Lidiane perguntou. Ed Francisco da Silva. O que você acha da série O Conto da Aia? Você já assistiu? Qual a sua opinião? Eu não assisti porque eu sei que tem muito sofrimento e eu não quero isso pra minha vida, sério. Aí o Ed continua. Qual filme marcou a sua vida? Nenhum. Pra qual time você torce? Eu não vejo futebol ou nenhum esporte. Às vezes eu assisto UFC, mas para isso. Gustavo Mesquita. Você deseja viver de YouTube? Well, eu desejo viver da arte. Fazer miçanga. Não é assim. Depende. O YouTube é um caminho, é um começo, mas não é o objetivo final. Viver de AdSense não é certo, nem porque eu não vivo de AdSense, eu não vivo de nada, na verdade. Mas a ideia é começar com o YouTube, quem sabe fazer um curso de dublagem. O problema é que Goiânia, eu teria que ir pra São Paulo ou pro Rio. Isso é complicado. E depois trabalhar com o que aparecer, sinceramente. E o importante é que eu tenha controle sobre isso. Ou seja, trabalhando pra mim, não pra outras pessoas. Ambiente florestal. Você tem namorado? Se não, já me candidato. Como eu já disse, eu sou casada. José Santos. Você adiou a 7ª temporada de Gacha? Não, porque eu não dou mais tanta importância mais pra tanta coisa assim. Eu assisto porque eu quero ver o que vai acontecer. E aí, acabou, esqueci, já foi. Eu parei de ser fangirl. De muita coisa. Eric Oficial. Quais os filmes que você mais gosta? Mais uma vez, vamos ver. Põe aí o Distrito 9 e qualquer um do Blomkamp. O The Trindade. Qual o filme que marcou você e por quê? Well, foi o... Ok. Em 2008, eu comecei a me interessar muito pelo Behind the Scenes
dos filmes, né? O que acontece por trás das câmeras, como que é feito essas coisas, eu quero saber. E aí eu via todos os extras de DVDs. Eu adorava comprar DVD por causa disso. E aí eu vi o Distrito 9. E eu vi que é possível o cara sair do nada e se tornar um bom diretor. Continua sendo o Distrito 9. Predador vs Chuck Norris, desenvolva. Não. Érica Rodrigues, minha pergunta é, se o Predador fizer algo que determine ele um bad blood, eu acho que é assim. Enfim, ele vai passar o resto da vida dele como desolado ou teria uma forma de, digamos assim, reconciliação ou algo do tipo. OBS, quais seriam as mais leis do planeta dos predadores? Isso tem algum lugar que explique pra mim a estudar ou então nada específico? Já que sabemos que a sociedade é machista e nós vestiamos blá blá blá. Então, mulher... Ou é um homem. Eric Rodrigues. Eric, sorry. Então... Eu acredito, olha só, não tem nada de específico. Não é tão específico. São várias coisas que você pega de diversas HQs. E a maioria das HQs estão em inglês. Quase não chega aqui no Brasil. Então, se você souber inglês, é melhor. A maioria das HQs que eu achei em português, elas são crossovers de Batman, com a Liga da Justiça, Predador, né? Com a Liga da Justiça, com Batman e com outros heróis. Nunca a HQ deles é específica. Agora, o que faz ele ser um bad blood é, nesse caso, provavelmente, se ele matar um da própria espécie ou se ele não seguir as regras do clã, principalmente. Eles não são machistas, na verdade, eles são xenófobos, porque aparentemente a sociedade deles é mais matriarcal, ou seja, o importante pra eles é continuar a espécie da melhor forma possível. É por isso que apenas os maiores guerreiros podem tanto escolher as fêmeas quanto tem mais prestígio na sociedade deles. E podem ter até várias esposas, porque elas que decidem também. René Geminiani de novo, qual sua idade e formação? Eu sou desistente. Como eu já disse, eu tenho 24, vou fazer 25 e tô pensando em fazer jornalismo, se o canal me ajudar a pagar. Genesis, como você começou o canal? Well... eu só criei a conta e pronto. Brincadeira. Como eu disse, eu fui influenciada bastante pela época do Felipe Neto e do Porta dos Fundos, que era muito legal. E aí, naquela época, eu sempre fiz alguma coisa. Eu comecei com desenho, depois eu comecei a escrever. Tá no passado isso, basicamente. Mas depois eu decidi que eu queria aprender outra coisa. E o importante era sempre aprender uma coisa nova e produzir. Só que aí, juntou duas coisas. O que eu poderia fazer? Posso falar de filmes e quadrinhos e séries. Só que aí durante todos esses anos, 2014 pra cá, eu comecei filmes antigos, que no caso eu vou ter agora. Depois eu comecei a falar de quadrinhos, depois eu falei de séries. Só que nenhuma dessas coisas, deu bom por um tempo. O problema é a mudança de algoritmo, então eu tive que me especificar em uma coisa só. Então eu escolhi filmes. Gonçalves Silva Neto, o trabalho no canal é exaustivo? Depende, porque, por exemplo, eu posso trabalhar 16 horas seguidas num dia e depois ficar o resto da semana em paz. Por outro lado, se eu fizer vídeo todos os dias, aí não dá, porque eu sempre durmo tarde, aí eu sempre acordo tarde, ou eu sempre acordo cansada pra caramba e aí estrago o resto do dia, ou eu sempre durmo 5 horas por dia, aí complica, aí é um saco. Mas aí depende do que você quer. Você quer independência financeira? Você quer trabalhar pra si mesmo? Você não quer pegar ônibus e viver dentro de ônibus umas 4 horas por dia? Então essa é uma ótima opção. Mas aí entra a questão, como que a gente vai lidar com a própria disciplina pra fazer os vídeos ou não? Tô começando a ficar boa nisso, mas não é tão fácil não. Agora, se eu fizer vídeo todos os dias e os vídeos tiverem mais de 10 minutos, pode ter certeza que foi difícil. Mas não é tão exaustivo não, depende muito. Eu espero que em breve eu possa conseguir um pouco mais de ajuda e fazer mais vídeos ainda sem ficar tão cansado no final do dia. Não, que isso é impossível. Bem, é isso. Essas foram as perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou cadeira. Ou não. Talvez não seja tão legal quanto vocês pensavam. De bosta a cadeira. Mas é isso. Deixe seu like e a gente se vê no próximo. Qualquer coisa, eu tô sempre na comunidade e... é isso.